bem-vindo ao nosso programa ao vivo, segunda tela do BBB aqui no UOL, sempre com um convidado pra lá de especial, eu e o Maurício Sticer, que não está mais com saudades porque a gente se viu há 2 dias aqui no segunda tela. Agora começou o segundo BBB Turbo, né? Verdade. Vamos se ver essa semana, até terça que vem, eu acho que umas 5 vezes. Verdade. Que pra mim é sempre um prazer, diga-se. Pra mim também, diga-se de passagem. E o nosso convidado é Jean Massumi, do BBB 3, que é massoterapeuta, é mineiro, eu achava que ele era paulistano. É muito maior do que eu imaginava, ele é gigante. Não. Bem-vindo, Jean. Obrigado, Morango. Obrigado, Maurício. E estamos aí, né? Tô em minoria aqui, acompanhando. 2 mineiros, E o ferrou. carioca? Ferrou, hoje Eu ferrou. sou quase carioca. Juiz de Fora Fora é quase verdade, carioca. Ô, Jean, e você tá acompanhando o programa? Olha, sinceramente... Acompanhando as polêmicas? Eu tô acompanhando de um tempo fofoquinhas, pra você cá. falou que tava. Eu tô acompanhando de um tempo pra cá. Agora, tá interessante, né? Eu acho que o Big Brother, se a gente for analisar o contexto humano, é sempre interessante. Sim. Tá? Agora, polêmica que a gente estava falando aqui, eu não vi nada de extraordinário nessa edição. Sinceramente, eu não vi nada. Não vi uma coisa que tenha chamado a atenção, assim, brutalmente, até para favorecer a audiência. Não vi nada, cara. Eu vi uma mesmice, tá? Agora, não sei. Então, posso estar falando besteira aqui, que vocês são os estudiosos do assunto. Eu acho que a tua avaliação está certíssima. Eu acho Também que é isso acho. mesmo, é um BBB da mesmice, uma boa definição. Teve muito pouca coisa, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? Eu até uma vez escrevi isso, que nada ficava nesse BBB, as coisas passavam. Uma só que eu acho que foi uma polêmica um pouquinho maior, que eu comentei com você, que foi a história do suposto abuso do Marcelo acusado pelo Cássio. Acho que foi, digamos, o assunto que a temperatura subiu um pouquinho além do normal no BBB, né? Mas só. A temperatura subiu. Quem não está por dentro dessas polêmicas, do que está acontecendo nessa semana, não sabe quem está no paredão de hoje ainda, vai acompanhar todos esses detalhes no nosso resumo da semana. A 10ª e penúltima semana do BBB 14 começou com a eliminação de Diego, com 61% dos votos, em paredão disputado com Vanessa. Do lado de fora da casa, o carioca assumiu o namoro com Fran. Nós estamos juntos. Não sou um cara namorador, mas estou disposto a encarar. Aqui fora a gente ainda nem brigou, disse ele no Domingão do Faustão. Porém, a notícia da eliminação de Diego não pôde ser divulgada pelo BOL nem pelo UOL, porque a Globo conseguiu proibir na justiça que os portais do Grupo UOL cobrissem o BBB 14. Durante 2 dias, todo o conteúdo sobre o programa foi censurado nas páginas do portal. Somente na quinta-feira, a Justiça suspendeu a liminar após o UOL recorrer e o BOL também pôde voltar a cobrir o BBB. Na noite de quinta-feira, Vanessa tornou-se a nova líder e foi surpreendida pela votação inesperada no programa ao vivo de sexta-feira. Ela indicou Cássio para Berlinda e a casa mandou Marcelo. Os dois haviam brigado feio na semana anterior e o clima ficou ainda mais pesado na casa. Marcelo, enfrentando seu 3º paredão seguido, se isolou dos colegas, inclusive na festa de sábado à noite, e prometeu a Tatiele que, se voltasse do paredão, iria fazer a casa pegar fogo. Mas Marcelo mal teve tempo de planejar o que faria. Na noite de domingo, ele venceu o paredão com Cássio, que saiu com 62% dos votos, mas em seguida já estava na Berlinda novamente. Isso porque o programa, em sua reta final, mais uma vez surpreendeu os confinados com um paredão inesperado. Primeiro foi realizada uma nova prova do líder e Walter Slim foi o campeão. Ele surpreendeu a todos mandando Tatiele para o paredão, mas sua estratégia começava a ficar evidente. Depois foi a vez da votação no confessionário, momento em que Ângela também mostrou-se uma estrategista. Ela não votou no ex-afer Marcelo, porém sua escolha de votar em Vanessa e não em Clara, como era esperado por conta de outras votações, acabou gerando empate entre Clara e Marcelo. O líder Slim, que já havia demonstrado sua estratégia para ter Tatiele e Marcelo juntos no paredão, desempatou escolhendo o paranaense. A jogada deixou Marcelo enfurecido e ele foi tirar satisfação com Ângela. Frouxa, frouxa, frouxa. Poderia ter votado na Clara e eu não iria para o paredão, disse ele. Eu voto em quem eu quiser, Marcelo, rebateu ela. E o paranaense disparou. E por que não votou direto em mim? Não é mulher?
É como se você tivesse votado em mim. Tirou o corpo fora, falou o brother. Logo depois, em conversa com Tatiele, Ângela disse que não teve coragem de votar em Marcelo e que não achou justo votar em Clara porque tem conversado com ela todos os dias. Marcelo, então, interrompeu a conversa e chamou a atenção de Tatiele. Vai ficar dando ouvidos para Ângela? Quem colocou a gente no paredão? Ironizou ele. Eu não coloquei, deixei para o Slim decidir, retrucou a advogada. Faz-me rir, falou o brother, fingindo gargalhar. Os dois continuaram brigando e lavando a roupa suja, enquanto Tatiele chorava. Na manhã de segunda-feira, Marcelo caiu no choro. Tudo o que eles queriam, eles conseguiram. Sabia que uma hora ia cair minha ficha, disse ele sozinho, e prometeu que, se ficar, eles vão ver só. E agora, quem você quer que saia? Marcelo ou Tatiele? E aí, quem você quer que saia, Marcelo ou Tatiele? Lembrando que a Ângela foi a pessoa que mais se fez de louca em toda essa edição. Porque você acompanhou aí no resumão que ela falou, não foi assim, o meu voto não fez você ir pro paredão. Depois ela falou, sim, eu queria ter votado em você mesmo. Só que hoje ela já voltou atrás e se diz arrependida do que fez e não queria que ele fosse eliminado. Pra você ver como as coisas são. Agora vamos dar uma olhadinha na enquete do UOL, na opinião dos internautas do UOL, nessa enquete que bateu o recorde de toda essa edição, com mais de 1,5 milhão de votos. E as pessoas, os internautas do UOL, pelo menos, estão acreditando que quem vai ser eliminada dessa noite é a Tatiele, com 56% dos votos. E o Marcelo tá aí com 43%. Você acha também, você vai nessa onda, Maurício? Você acredita que quem vai ser eliminada de hoje é a Tatiele? Olha, eu tenho dúvidas, não cravo assim, porque eu também, assim como no último paredão, eu vi muita movimentação nas redes sociais, no Twitter especialmente, de fã-clubes variados fazendo força para o Marcelo sair, né? Quer dizer, como outras pesquisas do UOL mostram, Marcelo está nessa posição, nesse momento, de ser o cara mais querido e o mais rejeitado do programa. Verdade. Né? Que é uma situação que eu acho tende a favorecer ele, mas que mostra que tem uma... Quer dizer, todo mundo que não é Marcelo é contra o Marcelo. Uhum. Né? A questão é saber se todo mundo que é contra o Marcelo é maior do que todo mundo que é a favor do Marcelo. Esse paredão de hoje, provavelmente, né, como você também já tinha dito isso, se o Marcelo ficar, vai ser sinal de que ele é capaz de ganhar, porque se hoje todos os fã-clubes são contra ele, e ele assim mesmo conseguir vencer, é um grande sinal. Não, você está falando, né, que ele lidera em rejeição também. Na minha edição aconteceu isso. Né? O Domini, ele tinha uma popularidade, duas paixões, né? Tanto o ódio quanto Exato. a adoração. Quem seria hoje, para vocês, o cara que rivalizaria com ele? Então, porque para um cara que concentraria preferências e conseguiria bater. Não tem. Até porque uma dupla que tem uma grande preferência, uma grande torcida aqui fora é a Clanessa, né? Que são Clara e Vanessa. Que tá dividida. Exatamente. A menos que as duas formem um paredão e obrigatoriamente uma vá sair e tal, para elas não é mais interessante esse casal. Eu acho que do ponto de vista da surpresa do programa, para assim, alimentar a suspense até a próxima terça-feira, hoje é terça, quer dizer, mais uma semana de programa, seria melhor para o programa o Marcelo sair. Porque eu acho que deixaria tudo em aberto se isso acontecesse. Será? Né? Mas eu acho impossível. Não ficaria claro, quer dizer, tirando o Marcelo, eu acho que não teria nenhum favorito tão claro, porque eu acho que ninguém, como você observou... Mas tem as plantas e a galera que vai sair, com certeza. Ninguém desperta tanta paixão quanto ele no programa hoje. Mas desperta uma raivinha. A Ângela, por exemplo, você não concorda porque você é torcedor Você dela. Está falando mal da Ângela aqui há 10 programas. Eu não tenho nem mais o que comentar sobre isso. Porque ela é muito vilã, Ângela. Mas, vamos mudar então o assunto. Vamos voltar a falar de... eu não vou mais comentar. Ele gosta da Ângela, gente. Ele só não assume. Eu gosto da Ângela. Eu só observo que a Morango não gosta. Mas eu tenho os motivos, explico eles muito bem. Mas, vamos voltar a falar de Marcelo e Tatiele Poliana. Você vê que a Ângela não tem nada a ver com esse paredão, ela já falou 4 vezes na Ângela aqui. Você vai entender por quê, quer ver só? A gente vai falar com a irmã do Marcelo, que é a Priscila, que vai defender, obviamente, a permanência do irmão agora, no Minuto do Fã.
Oi, Priscila, boa noite, tudo bem? Oi, Morango, tudo bem, vocês? Tudo jóia. Priscila, eu preciso da sua ajuda aqui. O Maurício Sticer tá falando que a Ângela não tem nada a ver com esse paredão entre Marcelo e Tatiele. Ela tem ou não tem, afinal de contas? Com certeza ela tem. O Marcelo mesmo disse, o voto dela deveria ter sido direto nele, né? E não um voto indireto. Até porque ela já sabia que o Slim, num empate, colocaria ele no paredão, Sim. sem dúvidas, né? Então, mas o voto dela, se o voto dela fosse direto no Marcelo, o Marcelo iria para o paredão do mesmo jeito. Nesse sentido que eu digo que não afetou. Afetou porque ela estava votando na Clara há várias semanas seguidas. não, e mas ela eu digo, espanou justamente ela- para levar o Marcelo pro paredão. Então, porque ela queria que o Marcelo fosse. Sim. Então, Um Sim, mas ex-afé, ela uma não pessoa foi que... mulher o suficiente para votar nele, né? É. Então, ela foi e descartou o voto dela. Até no confessionário ela riu, foi engraçado, porque ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Mas ela colocou o Marcelo no paredão, foi ela que colocou, com certeza. Então, mas ela queria isso. E agora, nessa tarde de hoje, aqui no comecinho da noite de hoje, a Ângela começou a se arrepender de ter votado no Marcelo. Você acha que isso é uma estratégia dela? Você acha que ela está sentindo que o Marcelo é forte aqui fora e já está fazendo o jogo dela de manipulação? Ou você acha que é sincero, que ela realmente se arrependeu, Priscila? Eu acho que em todas as situações que aconteceram com a Ângela dentro da casa, ela se colocou de vítima. Então sempre chorou para um, chorou para outro. E ela realmente, eu acho que está arrependida, porque o Marcelo, no momento do jogo, disse que não votaria nela de maneira nenhuma. E ela fez a besteira, viu que fez, na minha opinião, viu que fez uma besteira, porque colocou no paredão um cara que ela não teria voto até o final do programa. Então eu não sei se esse arrependimento é sincero ou não, ou se é estratégia também de jogo. E por que é que o Marcelo deve ficar, Priscila? Oi, Morango, cortou. Na sua opinião, como é que você defenderia o seu irmão? Quais são os motivos que devem fazer ele permanecer nesse paredão de hoje? Sobreviver a esse 4º paredão consecutivo? A gente vê que o Marcelo é lá dentro, que ele é aqui fora. Então ele não, apesar de ser um jogo, ele não pensa com a razão. Ele vai muito pela emoção dele, pelo sentimento dele. Ele mesmo falou que ele dá chance para as pessoas até que provem o contrário. Então eu vejo ele uma pessoa muito sincera, com caráter. Eu acho que isso faz dele um forte candidato, na minha opinião. Eu escrevi no meu blog ontem, a partir de uma observação que eu estou tendo há algum tempo, que a Globo começou a fazer uma certa imagem do Marcelo. Por exemplo, o Marcelo é uma pessoa extremamente divertida, que faz várias imitações de Marília Gabriela, Silvio Santos e tal, e o programa nunca mostrou isso de fato. E especialmente nesses últimos dias, a edição tem feito de tudo para mostrar o Marcelo chato, briguento, discutindo com todo mundo, colocando até mesmo as críticas que as meninas fazem e que nem sempre é verdade. Porque, por exemplo, falar, as meninas sobem o tom, ele às vezes mantém o tom e elas ficam, não grita comigo e tal. Você acha que está sendo feito um trabalho de edição para queimar o filme do Marcelo nesses últimos dias, nessa última semana? Pode ser que sim, Morango, mas eu acho que quem acompanha o Big Brother já tem mais de 70 dias e já viram como o Marcelo é. O Marcelo, ele se exalta nos momentos em que ele vê injustiça. Ele não vai ficar calado diante disso. Então, e as pessoas, de certa forma, na casa, estão vendo que ele é um candidato que, né, é o 6º paredão que ele enfrenta, é o 4º paredão seguido. Então, eu acho que eles têm medo de ir com o Marcelo, e eu acho que, ao mesmo tempo, eles fazem de propósito para queimar o Marcelo aqui fora. É lógico, isso é óbvio. Para a gente é muito claro isso. Ô Priscila, uma curiosidade é porque das primeiras vezes que você participou aqui no Minuto do Fã, das primeiras vezes em que o Marcelo foi pro paredão, sempre tinha uma torcida muito grande aí na sua casa que ficava aí ao redor, torcendo com camiseta. Cadê todo esse pessoal? A gente tá na reta final e eu também tô grávida, querendo ou não, a gente fica mais agitado, mais nervoso, então foi uma opção minha ficar agora tranquila na minha casa, falta uma semana, até por causa da minha gestação também, não me estender muito, mas a família é grande, a corrente é grande, os fãs-clubes são grandes pelo Brasil inteiro e com certeza tá todo mundo torcendo muito, cada um em seu lugarzinho, cada um em sua casa. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Beijo grande. Agora,
a gente vai conversar com a irmã da Tatiele Poliana, que tem um nome até parecido, a Taeli. Oi, Taeli, você tá ouvindo e vendo a gente bem? Taeli? A gente não conseguiu falar com a Taeli ainda, daqui a pouquinho a gente tenta de novo. Deixa eu observar, então, fazer uma observação sobre o que você falou, aproveitar. Eu discordo totalmente dessa sua visão sobre como a edição está tratando o Marcelo. Eu acho ao contrário. Ao mostrar o Marcelo desse jeito que ela está mostrando, com certeza, quer dizer, se o Marcelo nesse momento já tem um enorme fã-clube, né, ao mostrar, por exemplo, ele gritando com a Ângela, chamando ela de frouxa, etc., eu acho que certamente ele está reforçando o fã-clube dele, que até esse momento gostou das atitudes, ele não mudou o comportamento. Acho que ele é um cara coerente dentro do jogo, acho que ele, desde o início do jogo, se mostrou... Aqui algumas imagens da discussão que ele teve com ela por causa do voto dela. Exato. Então, eu acho que não foi uma coisa contra o Marcelo, nem a favor, acho que nesse caso, quer dizer... Eu acho que foi uma coisa que mostrou o comportamento dele que está sendo padrão dentro da casa, né? E certamente, para quem gosta dele, deve ter achado legal ele gritar com a Ângela. Eu acho. Ô, Jean, sobre vilanizar ou sei lá, bom mocinhizar alguém, ou exaltar alguém, vai. Vilanizar ou exaltar alguém. Você sentiu muito isso na sua edição, quando você foi eliminado e viu o que estava acontecendo aqui fora? De repente, uma imagem que uma pessoa tinha na casa era uma e aqui fora era outra. Muito. Eu senti muito. Eu acho assim, o Big Brother não é um jogo justo. Tá? Nunca foi. Só que a gente aprende isso da pior forma possível, né? Você aprende fazendo papel de idiota, né? Esse é o lance, cara. Então, assim, cara, eu não me conformo com a edição que fizeram comigo, que me botavam chifre e rabinho de diabo, cara. Olha. Me fala, como é que você pode almejar algum... Eu já te falei isso na outra vez, país cara. Católico, É uma coisa assim, cara, que não tem cabimento, né? Eu não achei justo isso, sabe? Mas... Na época do seu BBB, ainda tinha essa coisa, uma carga negativa que talvez não tenha hoje, da coisa de ser um estrategista, né? Te colaram esse selo de ser estrategista e isso com uma carga negativa. Então, isso daí, eu acho que até na participação do Faustão, eu acho que isso mudou muito, tá? Em um dia de Faustão, eu tive um retorno que eu não tive em 3 meses de Big Brother, tá? Por conta do Faustão, tá? O cara, eu tenho uma gratidão por ele imensa, cara. Bicho! Ô, louco, bicho! Por quê? O que aconteceu? Porque ele, na apresentação, quando a gente faz, a gente participa 2 vezes, né? E quando você é eliminado e quando termina o programa, que vai todo mundo. Quando terminou o programa e foi todo mundo, né, era por ordem de eliminação. Né? As pessoas entravam por ordem de eliminação. Eu entrei por último. Tá? Então, o Dominic, que foi o vencedor, entrou na minha frente. Tá? E na minha apresentação, ele encheu minha bola pra caramba, cara. E aí falou do meu problema de olho, né, o meu problema visual. Então, assim, não tô querendo colocar... nenhum tipo de desculpa nessa análise que as pessoas fazem de mim também, né? Mas que o programa induziu. Exato. Vamos mostrar essas cenas? Vamos mostrar um pouquinho do BBB 3 e do que era a máfia das cuecas. Vamos ver. Confiança tá traçada, velho. Não tem essa, não. Meu código é a honra. Qualquer pessoa que esteja com outra pessoa está angariando informações para que a gente possa se fortalecer aqui na máfia. Se eu estou dando minha palavra aqui que eu formei, eu formei. Agora tá sinistro, cara. Ele não tem mais escrúpulo com ninguém, cara. Acho que ele é perigoso dentro do jogo, ele sabe muito bem jogar. Eu vi primeiro o grupinho deles eliminar o Marcelo. Depois o grupinho deles eliminar a André. Pô, se a gente não se junta, é suicídio, cara. Tô pensando, às vezes, inclusive, em simular
Entendeu, brother? Porra, uma desavença entre duas pessoas tipo a gente. Ué, eu pensei ontem em falar pro Alan, cara, dar uma assim de migué e só pra não funcionar como um espiãozão brabo mesmo. Vai ser muito bonito. Vou votar no Dominic. Não pode ter falha. Meu voto vai pro Dominic. Bicho vai pegar. É o Dominic. Dominic, alguma coisa a dizer, segundo o paredão? E pro paredão com o Juliano não tem jeito de falar nada não, né, velho? Fica quietinho. Independente de quem sair, tá sendo uma peça muito grande desse jogo. A gente nunca pode esquecer que um vai ficar. Ó. Espera pra vocês verem. Música do Poderoso Chefão, Maurício Sticer tá aqui lembrando. É, muito vilão mesmo. Você é a máfia, né? Não, e isso que não mostrou o rabinho e o chifrinho de diabo, cara. Porque isso aí, cara, isso aí é uma coisa que... A sua família sofreu? Aqui a gente lida muito com a família. Tá. Eu acho que você passou por isso, né? Então você sabe muito bem, ninguém sofre mais do que a nossa família. Né? Você ser esculachado, beleza, cara, né? Agora, esculacha alguém da tua família para você ver, né? Não, então, e vejo... no caso é diferente, você ser esculachado sem saber que está sendo esculachado. Exatamente, exatamente. Esse que é o lance cruel da edição. Então, assim, eu acho que depois que eles inventaram essa coisa de criar historinhas no meio e tal, sempre vai ter um grupo prejudicado mesmo, cara. Mas é muito, é injusto isso. Porque o cara, ele pode tomar todo o cuidado do mundo lá dentro. Como a gente toma, ninguém fala uma besteira muito grandiosa e tal, né? Quase ninguém. Algumas pessoas elas não aguentam, né? Mas, então... Tá fora do controle, né? O que sai é fora do nosso controle. Cara. A gente não tem a noção da dimensão do que tá rolando. E aí, quando você sai e vê aquilo, você fala, meu, olha o papel de idiota que eu me prestei. Você acha que é manipulado, Jean? Em que sentido, Morana? Dessa forma, por exemplo, você tem a sua personalidade, mas aí você entrou lá no programa, fez algumas amizades, aí alguém pensou, pô, aqueles ali vão ser os vilões. E eles trabalharem aquela imagem até quando der, até quando ainda tiver. Né? Isso eu acho que sim, com certeza. Eu acho que eles manipulam até diferente. Eu acho que a manipulação não é, sabe, não tem nenhum tipo de mágoa nesse sentido, né? Eu só acho assim, a gente até assina, né, para isso, você não pode nem reclamar, mas eu digo assim, poderiam dar mais condições igualitárias, isso sim, né? Agora, a manipulação, eu acho que só o fato de você, eu não sei se alguém já fez isso, mas contar os minutos de... Pelo que eu estava estudando desse Big Brother, o Slim apareceu muito pouco, né? Você tem personagens que aparecem muito, né? Isso aí já é uma forma de manipulação. Mesmo que a pessoa não fale, não coloque chifrinho de diabo lá e tal, mas o fato de você mostrar menos uma pessoa, ou em situações desfavoráveis... E tudo isso que você está falando, Jean, se você aí de casa ainda não prestou atenção, não se atentou, pode fazer isso agora. Começou o Big Brother, a gente vai acompanhar aqui essa eliminação e, consecutivamente, uma prova de liderança, uma indicação ao paredão e comentar logo depois que o programa Big Brother na Globo terminar. Você volta aqui pro Segunda Tela pra gente continuar junto. Obrigada, até!